A difícil decisão da substituição do ministro Teori Zavascki, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o professor Rubens Gleiser, coordenador do Supremo em Pauta da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui. Uma oportunidade para o senhor nos esclarecer vários aspectos, né, nesse clima de indecisão, de suspense, em relação à substituição do ministro Teori Zavascki. Eu gostaria que, dentre as várias disposições do regimento do Supremo, que o senhor não falasse quais são as hipóteses aplicáveis a esse caso. Bom, acho que não precisava de mais suspense, mas estamos vivendo um pouco mais disso, né? Nos casos ordinários, a regra é muito simples. Quando o ministro se aposenta, ou morre, falece, ou qualquer coisa assim, os processos aguardam até entrar um novo ministro. Só que a Operação Lava Jato é um caso longe do ordinário, ele é absolutamente extraordinário. Seja porque envolve uma grande quantidade de pessoas envolvidas, pela sua emergência, tem réus presos, tem tudo. Então, o próprio presidente se afasta e deixa o tribunal resolver as outras opções. Quais são as outras opções? A ministra Carmen Lúcia tem o poder de decidir sozinha entre 3 possibilidades. A primeira é realizar um sorteio eletrônico no sistema para ver quem vai ser, exceto ela, qualquer um dos outros ministros, o novo relator. Independente da turma. Independentemente da turma. A outra é na segunda turma, que são 5 ministros que já estavam ali acostumados a fazer os julgamentos do caso, então ficaria entre eles. Ou ainda existe uma terceira opção dela designar diretamente o chamado revisor dos casos. Nas ações penais no Supremo Tribunal Federal, você tem a figura do revisor, que é como se fosse um segundo relator, que na segunda turma, que é onde está a maioria dos casos, seria o ministro Celso de Mello. E nesse caso também teria uma certa conveniência, porque ele tem um perfil um pouco parecido com o que era do ministro Teori Zavascki. Quer dizer, essas são as hipóteses. As 3. As hipóteses. Agora, antes de nós prosseguirmos em relação a isso, Michel Temer, na sexta-feira nós estávamos aqui, quando chegou a notícia que Temer havia decidido que ele não iria indicar o substituto para a vaga de Teori Zavascki, antes de ficar definido no Supremo quem seria o relator da Lava Jato. Sim. Como é que o senhor entendeu essa atitude, essa decisão de Michel Temer? Foi um ato de desprendimento, foi um espírito conciliador ou ele tem qualquer outra intenção aí? Eu imagino que a avaliação política que foi feita seria a seguinte, que duas possibilidades. Uma delas é que vale a pena ficar amigo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal constrói as pautas de julgamento. Então, digamos que o presidente Michel Temer aprove todas as reformas legislativas que ele quisesse. Elas podem ir para o Supremo Tribunal Federal e ser derrubadas no dia seguinte. Então, às vezes, para não criar uma animosidade com qualquer um dos ministros, isso foi seguido. E, além disso, ele pode ter visto aí a vontade determinada da ministra Carmen Lúcia de redistribuir rapidamente a ação. E esse é um braço de ferro que ele não teria como ganhar. Então, por que entrar numa briga que você está destinado a perder? Ao ler esse campo, abdica desse poder imenso que seria negociar um ministro que seria sabatinado pelo Senado Federal. Quer dizer que Temer fez uma avaliação política também nessa relação executivo com a outra instituição, o judiciário. Eu avalio que é um olhar político porque o poder era muito grande. Você poder nomear alguém em negociação com o Senado Federal que teria que aprovar e para dali em diante conseguir favores para aprovar todas as outras reformas, era uma grande alavancagem de negociação política. Só algo mais político, algo de maior relevância na política, poderia fazer ele mudar de ideia. Agora, um esclarecimento. O senhor há pouco falou, então lá no Supremo são 11 ministros, a presidente e mais 10. Isso. Esses 10 estão aí divididos em 2 turmas, Exato. 5 em cada turma. Teori morreu nesse trágico acidente. Então, a turma em que ele estava, que é a chamada segunda turma, ficou com 4. Exato. Prossegue com 4 ou tem remanejamento de algum outro magistrado para completar os 5? Os ministros podem se dispor a mudar de turma para completar a composição e com isso evitar que um novo ministro vá para a segunda turma e julgue os processos da Lava Jato. Isso já aconteceu antes. Quando o ministro Luiz Edson Fachin foi indicado e nomeado, ele iria ingressar numa turma que é justamente julgar esses processos.
para evitar que houvesse essa pressão política excessiva, no caso da nomeação, que seria o ministro da Lava Jato ou qualquer coisa do gênero, houve esse remanejamento das turmas. Eu acredito que isso logo vai acontecer também. Vai acontecer. Bom, agora, o clima ali parece... Os magistrados também, com toda aquela aura circunspecta, Sim. E eles têm um tititi lá dentro que nós sabemos e já foram flagrados nessa. Uhum. Então, muito comentário. Então, em relação à turma a qual pertencia, ou teoria, então, não há um consenso, né, de quem deva ser o relator. Dizem que Gilmar Mendes é presidente do TSE, então seria poder demais ele ficar relator da Lava Jato e continuar presidente do TSE, que está julgando que está julgando o caso, a campanha, gastos de campanha Dilma Temer, quer dizer, seria poder demais. Diz que entre eles lá estariam dizendo, vamos colocar tudo no estariam dizendo, que o Toffoli não teria o douto saber necessário, que ele de alguma forma ainda é um neófito. Então teria isso uma depreciação por esse lado. Pelo lado do Lewandowski, onde se reconhece o saber jurídico, tem um outro aspecto, que ele teria relações de amizade com a família do Lula, com a família da dona Marisa e tal, e que isso seria um impedimento moral, considerando os personagens envolvidos nas delações premiadas no caso Lava Jato. Bom, então eu já falei desse, o Teori morreu, Celso de Mello, que seria a pessoa, parece que está sendo a mais cogitada. Entretanto, não vou falar as más línguas, mas aqueles que não concordam argumentam que Celso de Mello está muito mais velho, que tem um problema de saúde, que isso não é um caso que se resolve de hoje para amanhã. E que talvez por isso mesmo, de repente, ele pode surpreender com uma aposentadoria, como ele já vem falando, que poderia se aposentar. Quer dizer, em meio a tudo isso, eu pergunto para o senhor, e aí, qual é a saída? O senhor acha que é possível, sim, fortalece a hipótese de que a presidente Carmen Lúcia possa assumir essa liderança e ela acumular essa função de relatora no caso Lava Jato? Bom, essa é uma hipótese. Ela tem essa prerrogativa? Não, não tem. Não tem essa prerrogativa? Legalmente ela não tem essa prerrogativa. A presidente do tribunal é a única que fica excluída de receber novos processos. O poder que ela tem agora é bastante temporário, que é fazer essa decisão de redesignar ou não, e durante as férias, se chegam pedidos de urgência, ela pode decidir. Até agora, o fim do recesso em fevereiro. Como presidente do tribunal, e que ela pode fazer em qualquer processo. Virar a nova relatora? Não. E também acho que tem o seguinte, se nós fôssemos pegar todos os ministros e o que estariam dizendo sobre cada um deles, certamente teriam pontos positivos e negativos sobre cada um. Sim, são pessoas. Então nós precisamos partir da noção de que quem está ali está apto a julgar e avaliar como está agindo pontualmente, se há um erro ser denunciado, se há um acerto ser louvado. Essa é uma das grandes vantagens que nós temos hoje com toda essa publicidade em torno do Supremo Tribunal Federal. Os julgamentos são públicos, nada é escondido. E isso do sorteio, professor? Né? Há quem diga que sorteio é roleta russa, que por um caso dessa gravidade, que envolve tão profundamente a vida do país, né, pela densidade dessas delações e pelo volume de gente importante envolvida, tanto setor público como privado, sorteio é um encaminhamento adequado ou uma decisão racional da presidente do tribunal que seria a saída institucional mais adequada? Acho que a saída institucional é justamente fugir um pouco desse personalismo e dessas avaliações dos atores e reconhecer que o Supremo Tribunal Federal tem capacidade de agir. O relator faz muita diferença? Faz sem dúvida, mas eu acho que também aí é um equívoco, porque as pessoas imaginam um sorteio tipo aquela roleta de bingo, alguém girando umas bolas que podem ser falsificadas. É um sistema eletrônico e é o procedimento com todos os processos que chegam lá. Então quer dizer que agora tudo que é minimamente relevante vai passar por um crivo ou não? A ideia é justamente que ninguém possa escolher os juízes para privilegiar, nem para prejudicar ninguém. Essa é a ideia, ser aleatório. Isenta de uma preferência ou de qualquer coisa nesse sentido. A isenção e a imparcialidade na escolha do processo. Essa é a regra do sorteio. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos num assunto tão específico. Tenho certeza que é uma grande maioria de difícil entendimento. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado.